Queridos irmãos e irmãs, telespectador, internauta, nós ainda estamos nesse tempo de oitava de Páscoa, por isso a mesma luz que brilhou no dia do domingo de Páscoa continua a brilhar hoje como se fosse dia de Páscoa. Por estes 8 dias nós celebramos Jesus, que é a luz de Deus que brilha na escuridão, nas trevas da nossa vida. Como é bonito ver as ações que o Espírito Santo promovia na vida dos que acreditavam nele, daqueles que vieram continuar a sua missão, o mandato de Deus na vida de Jesus. Pedro e João estavam, como disse na primeira leitura, indo ao templo rezar. E de repente vem um aleijado. E ali, meu irmão e minha irmã, aquele aleijado que esperava um pouco de dinheiro, esmola, recebe a cura total do seu corpo. Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento, seus pés, seu calcanhar se reconstituiu, e aquele homem começou a pular e louvar a Deus. Feitos assim, meu irmão e minha irmã, aconteceram diversas vezes, muitas e muitas vezes, por causa da confiança em Jesus, da fé em Jesus, da missão fundamentada em Jesus. E hoje nós vemos aqui o caminho pedagógico que Jesus faz com 2 discípulos que estão a caminho de um povoado distante 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam indo para lá. O Evangelho não fala o que eles iam fazer lá ou se eram de lá. Mas estavam tristes, abatidos. Tinha acabado de acontecer aquela tragédia com Jesus. Todo mundo cabisbaixo. Aquele homem tão forte em palavras, em atos. Aquele homem que comoveu multidões, que arrastou muitas pessoas para junto de Deus, por causa da inveja dos seus próximos. Na própria religião, acabou sendo morto no patíbulo da humilhação e da cruz. Foi acusado, foi maltratado, sofreu, padeceu. O clima era esse, meu irmão e minha irmã. Esse é o clima. O Evangelho vem trazer exatamente o sentimento de 2 discípulos do Senhor que vivenciaram aquele momento. Estavam indo tristes, abatidos, cabisbaixos. Não sabiam o que fazer. De repente, Jesus lhes aparece ali, alguns passos atrás. Ele se apressa e chega junto deles e pergunta: o que vocês estão conversando? Eles ficaram mais tristes ainda. Só você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Só você não sabe a tragédia que ocorreu em Jerusalém nos últimos dias? E Jesus, pedagogicamente, fala: o que aconteceu? Então eles vão e falam da tragédia, falam também das palavras que ouviram, de que alguns o viram ressuscitado, de que alguns souberam que o túmulo estava vazio, mas não tem conhecimento se isso é verdade. Meu irmão e minha irmã, olha só o que isso importa para a nossa vida. O que a tristeza, o medo, a angústia faz conosco? Você entra como que num casulo.
você se embola, você se encolhe. Você não consegue ver muita coisa de bom quando o mal está reinando, não é verdade? Para e pensa. Isso acontece com a nossa vida também, porque nós somos humanos, temos sentimentos. Nós queremos alegria, felicidade, compensação. Sim, ficarmos bem. Por isso, quando a gente chega numa pessoa que está muito chata, falando muita coisa ruim, ou enchendo demais a paciência dos outros, a gente chama aquela pessoa de quê? Descompensada. Você já viu isso? Fulano é descompensado. É facinho falar isso para uma pessoa, né? É só ela começar a ficar muito chata, muito pessimista, ou muito tagarela com coisa ruim dos outros. Aí a gente fala, você é um descompensado, uma descompensada? Porque realmente é isso, meu irmão e minha irmã. Descompensado quer dizer desarmonizado, desequilibrado. Quando nós estamos equilibrados, nós estamos bem, estamos satisfeitos. Lá no interior, são satisfeitos. Estamos satisfeitos, felizes, compensados, equilibrados. Aqueles dois estavam descompensados, só viam o lado ruim da coisa, nem se lembravam daquilo que Jesus, meu irmão e minha irmã, tinha dito antes para eles: o Filho do Homem será perseguido, morrerá, mas depois de 3 dias ressuscitará. Esqueceram essa parte boa da coisa, porque a tendência nossa, meu irmão e minha irmã, talvez pela inclinação que nós temos ao pecado, é de ver o lado ruim, pior, não só das situações, mas das pessoas. E tem gente que até gosta. Nossa, olha fulano, não sei o quê. Tanta língua. E aponta o dedo e julga. Parece que quer ver e achar bom assim a queda do outro, o mal acontecendo na vida do outro, o fracasso. Estes também são descompensados. Por isso, meu irmão e minha irmã, aqueles 2 homens caminhando rumo a um povoado chamado Emaús, são visitados e não enxergam Jesus. Eles não reconheceram. A palavra de Deus vai dizer assim, por algum motivo, eles não reconheceram. Estavam como que cegos para Jesus ressuscitado. A descompensação deles era a tristeza, a depressão, a desarmonia. Ele falou que ele era o cara. Ele falou que ele ia salvar o mundo, nós ficamos esperando isso dele. Nós achávamos que ele viria para livrar o povo de Israel da opressão de Roma, do poder do Império Romano. E aí de repente acontece tudo isso com ele. Esqueceram até das coisas boas que foram ditas. Alguns viram, algumas mulheres falaram que viram e tal. Não, isso aí não bastou. Ficaram no fracasso. E aí Jesus fala para eles, e eles ainda não reconheceram Jesus, mas fala para eles: olha, como vocês são tardos, lentos para compreender que tudo isso deveria acontecer para que a glória de Deus se manifestasse no mundo. E o Evangelho diz que Jesus foi explicando para eles, desde Moisés até os profetas, de que tudo isso deveria acontecer
Muitas pessoas perguntam: por que deveria acontecer, Padre? Porque, meu irmão e minha irmã, Jesus nos comprou do diabo. Jesus nos resgatou da morte. Nós estávamos fadados ao inferno, à perdição. Nós estávamos mergulhados na lama da morte eterna. E Jesus veio para arrancar-nos de tudo isso, nos resgatar, nos redimir, nos tirar dessa situação caótica da nossa vida, permitindo que toda injustiça do mundo, todo o mal do mundo, todo o pecado do mundo se abatesse sobre o seu corpo. Perceba isso, meu irmão e minha irmã. Lá no Antigo Testamento ele é chamado por muitos profetas, principalmente o profeta Isaías, de servo sofredor. Ah, mas não tinha outro jeito? Não cabe a mim questionar isso. Deus quis assim. E nos mostrou quanto amor Ele tem por mim e por você. Um amor eterno, um amor que sofre, um amor que resgata a minha vida, que me transforma, que me faz uma pessoa diferente. E Ele que foi imolado no patíbulo da cruz, é agora sinal de redenção para a minha vida, é luz que brilha na escuridão da minha vida, para me mostrar que eu também posso ser luz neste mundo, para me dizer que eu não sou só uma criatura, eu sou filho de Deus, filho amado do Pai. Passou mais um pouco, eles começaram a chegar perto do povoado, e aí, Senhor, fica conosco, é tarde, a noite já vem. E aí Jesus ficou lá na hospedaria. Eles reconheceram o Senhor quando Ele abençoou o pão e partiu. Ao partir do pão, eles reconheceram: é Jesus, é o Senhor. E como é bonito o que eles falam um com o outro ali. Logo depois que Jesus desaparece como um fantasma na frente deles, o nosso coração não ardia, não se aquecia quando Ele nos falava das Escrituras. Como é bonito isso, meu irmão e minha irmã. E nós também fazemos muito essa experiência na nossa vida. Quando nós vemos um filme de Jesus, eu choro em todo filme de Jesus. Já vi aquele The Chosen, Os Escolhidos, umas 30 vezes e choro toda vez. Aquela Paixão de Jesus do Mel Gibson, sexta-feira eu estava lá assistindo e chorando. Acho que pouca vez que eu choro na minha vida, eu choro é só quando eu vejo o filme de Jesus. E quando escuto aquelas palavras, nos momentos em que acontecem os relatos de Jesus, aquilo me aquece o coração. Poxa vida, que lindo, eu creio, Senhor. É isso mesmo. E eu tenho certeza que você também tem sentimentos assim. Quando a gente se emociona, quando o coração aquece, quando nós sentimos Deus presente em nossa vida, quando eu adoro Jesus no Santíssimo Sacramento, quando eu faço uma oração poderosa, quando eu participo de um momento orante que é poderoso também, e aquilo toca a minha vida lá no âmago, lá no fundo do meu coração, aquele momento ele se aquece.
Meu irmão e minha irmã, é fé, é o meu crer, é a minha adesão a Jesus acontecendo ali e se confirmando. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava sobre as Escrituras e voltaram correndo para testemunhar? É isso que Jesus quer, meu irmão e minha irmã, de nós. Que o nosso coração arda, que nós sintamos profundamente o seu mistério, que Ele toque o nosso coração, nossa vida, para que nós de dentro para fora possamos proclamar a nossa fé para as pessoas, para que elas também acreditem, para que ninguém, quando sofra alguma maldade da vida, do mundo, fique abatido, triste, cabisbaixo, engolido, mas lembre-se daquele que sofreu por amor de todos nós. É isso que o Senhor quer de você, que você o sinta profundamente na intimidade do seu coração, ilumine a sua vida, dê sentido a ela e ilumine a vida dos seus irmãos, começando lá na família e assim por diante. Vamos hoje, vendo a beleza deste Evangelho, dessa leitura, pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa pequenez quando nós somos tardos, sem inteligência para entender o mistério de fé que nos envolve. Que o Senhor nos ajude a experimentá-lo e anunciá-lo para os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.